Eu sei mais. Boa tarde a todos. Até a casa passando para o filho. Bem, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Tem alguém hoje pela primeira vez nos visitando? Né? Então, de novo, sejam todos bem-vindos. Nós hoje teremos como tema do nosso estudo ser cristão. E quem vai nos ajudar na nossa reflexão é o nosso companheiro Rodrigo Góes, que vai nos falar sobre o tema. Para nos prepararmos, nós vamos ouvir aqui do livro Fonte Viva, a página que tem como título Tenhamos Fé. Vou preparar-vos o lugar. Jesus, João 14, versículo 2. Sabia o Mestre que até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhassem viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas, todavia sem lugar, adequado aos sublimes ideais que entesouro. Efetivamente, o cristão leal, em toda parte, raramente recebe o respeito que lhe é devido. Por destoar quase sempre da coletividade, ainda não completamente cristianizada, sofre a descaridosa opinião de muitos. Se exercita a humildade, é tido à conta de covarde. Se adota a vida simples, é acusado pelo delito de relaxamento. Se busca ser bondoso, é categorizado por tolo. Se administra dignamente, é julgado orgulhoso. Se obedece quanto é justo, é considerado servil. Se usa a tolerância, é visto por incompetente. Se mobiliza energia, é conhecido por cruel. Se trabalha devotado, é interpretado por vaidoso. Se procura melhorar-se, assumindo responsabilidade no esforço intensivo das boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido. Se tenta ajudar ao próximo, abeirando-se da multidão, com os seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atento aos interesses próprios. Apesar de semelhantes conflitos, porém, prossigamos agindo e servindo em nome do Senhor, reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo. Prometeu Jesus que lhes prepararia lugar na vida mais alta. Continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, à maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Há muitas moradas na casa do Pai, e o Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos fé. Bom, já harmonizados então com a leitura dessa página, vamos unir nossos pensamentos e fazermos a nossa oração de início de reunião. Senhor Jesus, mestre amigo, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos, Senhor, buscando o aprendizado, a convivência, buscando sempre, mestre, o nosso crescimento espiritual. Pedimos, mestre, que tu nos envolva a todos presentes aqui com a tua bondade, com o teu amor, que cada um de nós possa sentir esse ambiente de paz,
de tranquilidade. Envolva também, Senhor, com a tua proteção, o nosso companheiro Rodrigo, responsável pelo estudo de hoje, para que ele seja, Senhor, intuído e que nós possamos receber de mentes e corações abertos tudo aquilo que, por certo, Ele preparou para nós. Assim, Senhor, agradecendo por tudo, agradecendo por essa casa que nos acolhe, pedimos a Tua permissão da espiritualidade amiga para darmos por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos passar então a palavra para o nosso companheiro Rodrigo. Testando. Acho que não acendeu. É que tem que apertar para Testando. acender. Testando. Deixa aquele. Esse aqui vai, né? Tem que chegar pro lado, eu sou daqueles palestrantes estabanados, sabe? Fala com as mãos. Gente, vocês não têm ideia da alegria de estar aqui. Essa casinha aqui tem tanta memória boa, tanta. Eu me lembro do Jorge. Esse aqui é Opa, esse aqui é melhor. Esse é melhor para vocês? Opa, bom. Maravilha. O Jorge era muito autêntico, né? Não sei. O Jorge está nesse plano ou no plano de lá? Está Nesse plano? Está frio, ele está. Bom, que aonde ele estiver, ele receba boa vibração, porque a gratidão é imensa. E o colega de escola de surf. Vamos lá. A gente vai estudar sobre ser cristão. Ser cristão, Jesus falava assim: meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Então não é por ser da igreja tal, da casa espírita tal, não. É por muito se amarem. É assim que se reconhece o cristão. Então tem gente que nem se diz cristão e é mais cristão do que quem se diz cristão. Só para a gente entender, é a atitude, é o comportamento que diferencia o cristão. E aí já é um ponto de reflexão profundo. É o comportamento, é a atitude que diferencia o cristão. Serão reconhecidos por muito se amarem. Vamos lá, então. O cristão tem como base o Evangelho para seu estudo, seja ele a denominação religiosa que for, o cristão tem como base o Evangelho no seu grupo de estudo. E aí, a palavra Evangelho significa boa nova, boa notícia. Boa notícia, interessante. Quando a gente recebe uma boa notícia, o que acontece com a gente? Fica feliz. Então, se você vê uma pessoa que se diz cristã e é carrancuda, é alguma coisa errada. Não faz sentido. O cara recebeu uma notícia boa e ficar carrancudo, ficar mal-humorado, ficar aborrecido, tem alguma coisa que está destoando. Ou ele não entendeu a notícia, ou ele não deu conta, né? Ele ou a gente. A gente ficou rodando a terceira pessoa, mas é importante botar na primeira. E aí eu queria, para começar, só para manter todo mundo comigo, começar com um trava-língua. Vocês lembram? As coisas. Tem um trava-língua cristão que é muito interessante, que é assim. Vamos prestar atenção que eu vou pedir para vocês repetirem, tá? A vida só é vida quando vivida e envolvida na vida das outras vidas. Alguém já quer arriscar? Eu vou repetir mais uma vez. Guarda, porque tem um sentido, tá? É um trava-língua, mas tem um sentido que tem a ver com a mensagem de ser cristão.
A vida só é vida quando vivida e envolvida na vida das outras vidas. Será que agora vai? Marinéia, olha, ela já pegou o microfone. Não, eu não. Se errar, não tem nenhum problema. Vocês completem aí, né? A vida só é vida quando vivida e envolvida na vida de outras vidas. De primeira, uau! De primeira, é fera, né? Eu levei mais tempo para conseguir. Então vamos lá. Eu vou ficar colando aqui, né? Estava aqui para vocês, mas não foi. Primeiro fui buscar no dicionário, né? No Google joguei lá uma ser cristão. Adjetivo, e é interessante, porque nas aulas de português que eu mandava bem, eu testemunhas que eu era um dos melhores alunos da turma, né? Era assim, adjetivo é o que qualifica. Adjetivo é o que qualifica. Então, vamos lá, cristão, adjetivo, ou seja, qualifica, substantivo masculino. Diz-se de ou aquele que professa ou frequenta a igreja. E é importante, igreja, a palavra igreja significa comunidade, tá? Na origem, igreja é comunidade, não é assembleia daquilo, ou católica, ou protestante, ou o que for. Igreja é comunidade. Então disse de ou aquele que professa ou frequenta a igreja de uma das modalidades do cristianismo. Essa é a primeira definição. Diz-se de ou o que é conforme ou compatível com os princípios do cristianismo. E aí vamos falar dos princípios do cristianismo. Interessante, né? Mas são os princípios aonde se alicerça. Porque Jesus falou que era para a gente construir a nossa casa sobre a pedra. Aonde, né, a tempestade, a ventania, a chuva, né, não iria derrubar. E não construir sobre a areia. Então, vamos pensar nisso um pouco. Eu não vou botar aqui a foto, mas eu tive recentemente num trabalho onde eu fui ser recebida por uma prefeita lá na Alemanha, numa cidade grande lá da Alemanha, Colônia. Essa prefeita ela não era vinculada a nenhum partido político. E ela foi eleita porque ela defendia a causa dos imigrantes, quando está sem pátria, assim, expatriados, exatamente. Ela falou, gente, a gente precisa de acolher, isso é um caos social, esse pessoal dormindo na rua, né? Precisa arrumar um jeito de acolher. Vamos lembrar, essa é uma atitude cristã. Acolher quem não tem teto é uma atitude cristã, ainda que eu nem sei se ela tem religião ou não tem. Eu sei que partido político ela não tinha. E ela, aí, olha só que interessante, porque nós, seres humanos, costumamos terceirizar os nossos problemas, né, as culpas, está sempre no outro, nunca na gente. Na véspera da eleição, um desempregado alemão, morava na cidade dela, pegou uma faca e foi para cima dela. E esfaqueou no pescoço, quase ela morreu. Por quê? Desempregado, a culpa de eu estar desempregado não é dele, é dela, que está trazendo esses expatriados todos para cá que estão roubando o emprego. Percebe? Como pensa, como a gente, como ser humano, é tão difícil da gente assumir as nossas responsabilidades pelas nossas dificuldades, pelos nossos passados, que a gente costuma terceirizar, bota a culpa no diabo. O que a palavra diabo significa? Adversário. Aonde está o nosso maior adversário se não dentro da gente mesmo? Percebe? Então a gente terceiriza para não se responsabilizar. E a culpa, a Joana de Ângeles diz que a culpa é algo
que nos apequena, que nos limita. Por quê? Porque é uma atitude infantil espiritualmente falando. Ela serve para nos parar, às vezes, mas não serve para dar o passo seguinte, que é de nos responsabilizar. Quando a gente se responsabiliza do que a gente está fazendo, a gente está amadurecendo espiritualmente. E aí, vou passar porque quanto comportamento cristão a gente consegue observar naqueles que não são cristãos. E quantas vezes aqueles que se dizem cristãos não são os que dão os exemplos cristãos. E aí, então, vamos junto de mão dada, porque errar, não é todo mundo que acerta de primeira, gente, de boa. Normalmente a gente erra. Né? Eu tenho certeza que você... Exatamente, não é diferente. A gente... tem símbolos cristãos que eu tinha colocado aqui para vocês, para compartilhar. Um dos símbolos cristãos é um peixe, né? Por quê? Porque São Pedro, que a gente está comemorando agora, tem festa junina aqui? Dia 9. Vamos lembrar rapidamente as festas cristãs, as festas julinas, homenageiam 4 santos. Quais são? Vocês lembram? Santo Antônio, que era um santo franciscano. Vamos lembrar rapidinho. Santo Antônio era Santo Antônio de Padre ou de Assis? O mesmo, tá? Viveu em Assis e viveu em Padre. Mas fica essa disputa assim. E é o mesmo. Ele tinha um dom que o Eurípides Barçanufo tinha também. Eu acho que ele tinha aí. Eurípides Barçanufo e Santo Antônio, que se chamava Fernando antes de se chamar Santo Antônio. Ele tinha o dom da ubiquidade. O que é isso? Estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele estava em Assis e fez uma missa em Assis, e no mesmo dia ele estava em Pádua defendendo o pai dele no tribunal. Como? Naquele tempo não tinha avião, né? Nos anos 1200 não tinha avião, ele podia estar em 2 cidades ao mesmo tempo, isso documentado. Então pronto, virou santo, temos um milagre, né? E podia. E por que Santo Antônio virou santo casamenteiro? Olha que curioso. Porque naquele tempo as moças precisavam de um dote para casar. E ele era sensível a isso. E ele fazia vaquinha na igreja para conseguir o dote para fulano, para ciclano que ia casar. Fazia vaquinha. Gente, ela ama fulano não está podendo casar por causa dessa convenção social. Vamos se mobilizar. E ele mobilizava e conseguia. Aí hoje em dia o pessoal tortura a imagem de Santo Antônio, de cabeça para baixo, porque ele vai ter que me arrumar um marido, né? A gente é bem cristão com Santo Antônio, né? Amarra ele de cabeça para baixo para ver se ele não vai fazer o trabalho dele. Vamos lá. Santo Antônio, que se chamava Fernando. Qual foi o outro santo? São João Batista ou São João Evangelista? Não é o mesmo não, hein? O Santo Antônio de Pádua é o mesmo, mas o Batista e o Evangelista são 2 personagens diferentes. Evangelista ou Batista? Gente, a gente não pula fogueira? Pula fogueira, Que fogueira é essa? Isabel, mãe de João Batista, ficou grávida de um velhinho, lembra? Que ficou mudo até, olha só, ficar com as aulas de catecismo, 200 anos atrás. E combinou com Maria, olha, porque eles moravam longe, e as 2 grávidas. Olha, quando nascer, eu acendo uma fogueira e você vai saber que o meu filho nasceu. Por isso que a gente pula a fogueira de São João Batista, que anunciou Jesus. Quando foi batizar Jesus, veio a pomba. Por isso que a gente fala da pomba da paz. Que o símbolo que a gente diz que é símbolo hippie, com aqueles 3 pezinhos assim, é a pegada da pomba. Está tudo aqui na câmera, você tem problema não, eu vou falando, vocês conseguem imaginar, que são símbolos tão frequentes na nossa vida, né? Vamos lá. Outro símbolo muito comum é a da cruz franciscana. Eu já falei de 2 santos. Qual é o terceiro e o quarto? São Pedro, que foi o primeiro Papa. Sobre ti
construirei uma igreja. Pedro de pedra, da rocha. E olha só como é que Jesus é ousado, gente. Ele quis construir sobre a rocha a igreja dele. Primeiro que o primeiro Papa já era casado, né? Uma coisa que hoje em dia não pode casar, mas não, hoje podia, né? Já era casado, inclusive. Mas vamos lá. São Pedro negou Cristo 3 vezes antes do galo cantar. E mesmo assim Jesus falou que era sobre ele que ele ia construir a igreja. Olha que interessante. Ou seja, Jesus não está esperando da gente espetáculos de santidade, testemunhos grandiosos de fé da noite para o dia. É bem verdade que depois, como cristão que se tornou, ele, quando foi ser crucificado, ele falou assim: eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Bota de cabeça para baixo. E São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. São Pedro, a gente teve o primeiro imperador e o segundo imperador aqui no Brasil com o nome de Pedro também. Curioso isso. Vamos lá. São Pedro, pescador. No mar revolto, no mar da Galileia, o barco, né? Com os pescadores, e eles veem uma luz vindo, e era Jesus caminhando sobre as águas. E Pedro pergunta para Jesus: eu posso ir até você? Claro, Pedro. E Pedro começa a andar sobre as águas, ao encontro do Mestre. Em algum momento ele olha para baixo. A gente tem essa mania, né? A gente tem essa mania. Ninguém olha para o alto, né? Se você pegar o CVV, Centro de Valorização da Vida, a primeira coisa que a gente pergunta: você está olhando para onde? Está todo mundo assim. Quem está pensando em suicídio está assim. Ou, né? Ninguém, quando olha para o alto, só essa atitude já faz o nosso espírito lembrar de onde viemos e o nosso destino. Então, ele olha para baixo e plum, para dentro d'água. Jesus tira ele e fala: ó homem de pouca fé. Agora vamos lá, gente. Ele tinha acabado de andar sobre as águas. Ele deu uma vaciladinha e mergulhou, mas ele tinha acabado de andar. E Jesus falou: homem de pouca fé. Se sou eu não nem boto o pé dentro d'água, né? A gente pode pegar a onda aí, tudo bem. Se dá uma prancha, a gente vai, né? E Jesus fala: homem de pouca fé. O cara tinha acabado de andar sobre as águas. E é sobre esse que ele constrói a igreja. É como quem diz o seguinte: para ser cristão, basta querer de verdade. A gente precisa querer de verdade ser cristão, querer se comprometer com o Mestre. Porque o Mestre está comprometido com a gente que não está comprometido com ele na maioria das vezes. Vamos seguir. O último santo que a gente não falou? Dos 4, Paulo, que é a sal que em Damasco conhece, né? Teve o chamamento de Jesus, ficou cego, buscou Ananias, que o curou da cegueira e se transformou em Paulo, o apóstolo dos gentios, que deixou o orgulho e foi pregar para os pobres, para aqueles que eram os desvalidos na época. Gigante cristianismo. Que mais uma vez, se a gente pegar o exemplo, ele foi o primeiro perseguidor do cristianismo. O primeiro a literalmente tacar pedra em Estevão. E depois, o gigante. A maior cidade na América do Sul se chama São Paulo e continua crescendo. No último censo cresceu 2%. Por que será que a maior cidade na América Latina tem um nome homenageando São Paulo? E foi fundada num colégio, por Anchieta. Quando conhecimento, Jesus falou: conhecerás a verdade e ela vos libertará. A verdade vos libertará. O Eurípides Barçanufo fala: poderoso é o sol da verdade. Por quê? Porque a gente não tem como esconder.
é questão de tempo, ele raia para negro, para branco, para índio, para amarelo, para todo mundo. Para quem é santo, para quem não é santo, para quem tá lá, quem é ladrão, quem é honesto, todo o sol raia para todo mundo. Vai aproveitar o dia aquele que for mais sábio. A gente tem como símbolo, né, imagina que aquela bandeirona do Brasil. Na bandeira do Brasil, bem no meio dela, tem um símbolo cristão. Cruzeiro do Sul. Uma cruz. Interessante como nação a gente escolheu bem no meio da nossa bandeira. Vocês pesquisem lá, porque não vai dar para vocês verem aqui que eu estou compartilhando com vocês. É pena que vocês não vão ver, mas a bandeira do nosso estado do Rio de Janeiro, tá? Tem o branco, que é a convenção da prata, tradicionalmente simboliza inocência, pureza, beleza, castidade, esperança e paz. O azul, né? Fica difícil aqui, mas vamos lá. O azul, que simboliza justiça, lealdade, saber, perseverança e vigilância. E o brasão centralizado na bandeira possui formato oval, simbolizando os anseios cristãos. A bandeira do nosso estado do Rio de Janeiro tem um oval. O ovo é um dos símbolos cristãos, lembra da Páscoa? De uma nova vida, uma vida de acordo com esses ensinamentos cristãos. Percebe? Vamos seguindo. Na bandeira da cidade do Rio de Janeiro, vou rapidamente lembrar, ao centro, barrete frígio, né, com gorro, é um símbolo republicano, porque a república, né, foi declamada ali na praça ali A muralha de 5 torres faz referência à nossa histórica condição de capital do Brasil. Do lado direito, o ramo de louro representa a vitória. Que outro santo usava o louro? São José. São José, exatamente. A vitória que Jesus estava chegando, né, através dele. E do outro lado, o carvalho, né, que representa a força. E mais uma vez, 2 peixes, que também são símbolos cristãos. Interessante, né, gente? Interessante. O cristianismo está envolvido na nossa história, nos nossos principais símbolos, né? A cruz nem se fala, né? Seria o óbvio. E aqui tem, só para lembrar, uma pintura de Francisco de Assis retirando o Jesus da cruz. Eu gosto muito dessa, porque a gente usa muito Jesus e o cristianismo como uma dipirona, né? Um paracetamol. Deu dor de cabeça, ficou difícil, tá bravo, a gente reza. Oh, Jesus, lembra aqui de mim, seu povo. Melhorou, gandaia de novo. Hoje é sábado, não tem mais ninguém, vamos nessa. E lembra de novo no dia seguinte, na hora da ressaca. A ressaca é uma ressaca normalmente moral. Não estou falando só dos que escapam na bebida, não. Tá? Porque a gente está com dinheiro, vamos para a churrascaria, vamos para o rodízio de japonês, vamos para o rodízio de massa, e aí depois come mais do que deve. Normalmente a gente se comporta de uma maneira muito infantil mesmo, como espíritos que somos. A abundância não costuma nos fazer bem. Não costuma, porque a gente ainda não está aprendendo a parcimônia, o equilíbrio, né? E fica usando Jesus como uma novalgia. Eu tenho até que horas para saber aqui? 6, tá? Eu vou lembrar de uma poesia do Moacir Camargo, que eu já trouxe aqui várias vezes, não sei se tem tempo que ele vem, se não vem, que é Ama. Ama que o amor eleva. Viverás na terra sem pisar no chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos flores te envolverão. Ama que o amor perdoa e o perdão te doa muito mais amor.
ama, que a canção mais bela é a que revela as notas do amor. Ama que o amor te espera nas altas esferas para compartilhar. Ama que o amor te inspira, faz do peito a lira, livre a ecoar. Ama que o amor é leve. Esse estava conectado com ele, né? Na hora de pensar nessa poesia aí. E o Moacir, uma vez conversando comigo, falou: não, eu musiquei, mas a letra não é não, a letra é de uma juíza. Eu falei: sério? Aí ela falou: olha, mas é uma juíza que parece que vive em outro planeta. Ela foi assaltada uma vez, sabe aquela coisa do adolescente? Perdeu! Calma, meu irmão. Calma, o que você quer? Você está muito nervoso. Sabe, gente que está sendo assaltada e não consegue entrar na mesma sintonia. Sabe aquela distopia? E depois ficou rezando semanas. Como pode alguém viver desse jeito, desse estresse? Tadinho dele! Roubou meu celular na cadeira, mas tadinho dele. Está no inferno, em vida. Literalmente no inferno em vida. E aí depois, na reunião de obsessão, eu disse: olha, aquele que você está aí toda hora rezando por ele, está começando a se atingir, ele está começando a não ser tão seguro na dureza, né? Curioso. Estamos doentes espiritualmente quando o ter vem na frente do ser. Kardec, a gente diz que ele matou a morte. Como assim? É porque alguns conceitos que a gente tinha, a vida é uma só. Tem razão. Com várias encarnações, mas ela é uma só. Para a galera que gosta da matemática, pense o seguinte: Deus é a eternidade, é uma reta. Não tem nem início nem fim. Mas o espírito é um segmento de reta, né? Pensa na reta, bota um ponto, dali em diante é infinito. Eterno é Deus, não tem nem início nem fim. A gente é infinito. Quando a gente, no conceito da matemática, fica fácil de entender isso. E Kardec falou: olha só, a vida ela é infinita. A partir do momento que fomos criados, daí para frente, é com a gente. Quanto antes a gente escolher, e é uma escolha, é uma decisão. A palavra decidir tem a ver com cindir. A gente precisa de cindir com escolhas, com coisas que não nos farão mais bem, como espírito que somos. O cristão tem esse compromisso com essa vida nova. Não tem jeito. Algumas coisas que a gente ama, a gente vai precisar de deixar. Porque eu estava vendo com a minha esposa, ele estava falando das redes sociais, né? Que é a rede da vaidade, na maioria das vezes, né? É gente almejando e invejando e querendo se exibir. A grande maioria das vezes sempre tem, claro, né? O bom uso das redes, como tem o bom uso para quase todas as ferramentas. Mas a gente precisa de perceber que o nosso compromisso, depois que a gente recebe essa notícia, mudou. Não dá mais, né? Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Não dá mais. Só assim. E aí, tem um gráfico aqui né? Uma vez que a gente se diagnostica com essa doença do materialismo, é doença porque, vamos lembrar que tudo que é material sucumbe, apodrece. Jesus tinha falado: entesourai os tesouros do céu, aonde a traça e a ferrugem não consomem e não corroem, em vez da terra, que estão o tempo todo sendo carcomidos. E cada vez que a gente põe a nossa felicidade nesses bens materiais apenas, não tem jeito, porque se é no corpo físico ele vai envelhecendo, se é na saúde física, ninguém
ninguém vai estar com saúde para sempre, tem uma hora, né? É do ciclo da vida. Se é nas virtudes, essas nos acompanharão, essas nos diferenciarão no futuro. Essas são as aquisições que a gente veio buscar. Por isso que é tão gostoso de lembrar do Jorge, por exemplo, aquele riso farto dele, autêntico. Ele dizia: rapaz, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Ele falava para mim, porque eu falei: gente, eu fui parar a ser presidente lá da Casa Espírita, porque o primeiro saiu, virou padre. O segundo quis montar um grupo com a mediunidade ostensiva que ele tinha. Eu falei: gente, eu nunca sonhei de ficar aí, né? E ele acabou fundando uma outra casa que a gente ajudou a fundar também, que é o Lar de Francisco de Assis, e tem realmente operações mediúnicas e tudo mais, a gente ajudou, colaborou com ele. Mas a nossa casinha lá na comunidade Vargem Grande, aqui na comunidade de Beira Rio, está lá, firme e forte. E como não tinha outro, fui eu por quase 20 anos. E eu falava com o Jorge: eu sou desqualificado para essa função. Eu sou do tipo que fala palavrão de vez em quando, Jorge. E eu também, quando eu vou ver, já saiu. A gente tem que se policiar, mas é difícil. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu sou modista, estou aqui de teimoso. Vamos lá. Quando a gente tem uma patologia, partos de doença, né? A gente precisa de estudar doença, procurar entender. É assim que se desenvolveu a medicina, né? O médico faz uma anamnese, ou seja, perguntas, e examina o paciente, procura sinais e sintomas e define uma síndrome. Eu estou usando alguns termos médicos, porque cada um vai, né? Tem gente que vai pela matemática, tem gente que vai pela saúde, outro vai pela poesia, vamos tentar abarcar de forma diferente. O que é uma síndrome? Se você tem uma febre, ok, está com a temperatura elevada. Se você tem um acolhimento nasal, ok, um outro sintoma. Ah não, eu estou espirrando. Peraí, junto esses três é uma síndrome. São 3 sintomas diferentes que pode ser que você esteja resfriado, gripado, por aí vai. Então você consegue fechar um diagnóstico a partir de vários sintomas. Como espíritos, a gente precisa de identificar alguns sintomas para saber. Um amigo mineiro meu falava assim: ou cotô ou covô. Ou cotô ou covô. Onde eu estou é para onde eu estou indo. A gente precisa ter isso claro, como espírito, onde eu estou. Se eu ainda tenho preguiça e fico procrastinando, eu tinha um relatório para fazer numa universidade dessa viagem. O cara me deu assim: até o último dia de junho. Tá. Adivinha quando eu entreguei o relatório? Ontem. Mas que horas vocês acham que eu entreguei? 7, 8 minutos para meia-noite, eu mandei um e-mail para ele. Ufa! Você vê que é espírito bom, né? Espírito sério, né? Nada, gente. Uma dificuldade. Eu falei: eu sou atrasado, mas eu não quero parecer atrasado. Então, eu sou um espírito atrasado, eu não quero. Aqui, você vai atrasar em 1 minuto, só para dizer. Cheguei aqui 5 horas e 1 minuto. E toda hora me denuncia que eu não sou espírito, né? Adiantado nunca, mas pelo menos em mim eu já queria ser. Né? Então vamos lá. Então a gente precisa de definir os sintomas, né? O que está dessa doença que está nos carcomendo como cristão? Não dá para ser cristão materialista. Eu tentei, eu estou toda hora tentando ser cristão materialista, não está dando certo. Um amigo meu mandou uma mensagem e falou assim: olha, a loteria americana está pagando 2 bilhões e 300 milhões. Eita! Eu peguei: olha só, já que você me ligou, mandei um dinheirinho, joga aí, tem $2. Eu falei: não custa nada. Vai, $2, 2 bilhões e 300 milhões. Eu sou espírita, mas esse dinheiro ia cair tão bem. Difícil, a gente está o tempo todo dando mais crédito para o que não tem valor do que para o que tem valor. Acreditar é dar crédito, né?
Então vamos lá. E aí a gente precisa de formular hipóteses diagnósticas. Né? O médico ele fala, bom, pode ser que seja resfriado, pode ser que seja gripe, pode ser que seja dengue, pode ser que seja Covid, por aí vai. E aí começa o passo seguinte, depois de você fechar o diagnóstico, o tratamento. Qual é o tratamento do cristão? O tratamento que vai nos trazer saúde. Tem vários tratamentos, né? Vamos lembrar aqui. Tem tratamento farmacológico, a gente tem essa lista amparada. Fisioterapia, cromoterapia, que é para as cores, musicoterapia, tem pia para todo tipo, né? O pessoal lá do MAG, do Morfop, tudo que é pia que é bem-vindo, que é amor ao próximo. Hidroterapia, equinoterapia, isso eu tinha lembrado, gente, tem um pessoal que tem umas melhoras significativas, só de montar a cavalo. Já quem tem problema no quadril, o pessoal com síndrome de Down, por aí vai, tem grande melhora. Isso para aqui, para várias, gente, faz a diferença. Equinoterapia, passe-terapia, aqui na nossa casa que tem passe? Hoje tem. Segunda parte da reunião. Tem cirurgia, tem às vezes que a gente precisa de cirurgia, gente. E não são poucas vezes. Eu fiz cirurgia na vista, né? Para miopia, você vê. Não resolveu nada. Resolveu, mas depois piorou de novo. Que tipo de cirurgia a gente precisa de fazer? Às vezes é isso, olha, não vou mais falar palavrão. Chega, para mim, eu não vou rir mais. E toda hora mesmo assim. Eu já pedi uma vez para os meus filhos, olha, se eu falar, me chama atenção. Toda hora eles me chamam atenção para ouvir. Reeducação alimentar. Essa é uma das mais difíceis, hein? Nem te olha, né? Gente, vocês ouviram isso hoje na palestra? Ah, deu azar, agora não dá para dizer que não ouviu. É uma das terapias importantes para a gente cuidar do corpo. Cuidar do corpo é de quem respeita o espírito, né? Porque o espírito se manifesta através dele. Reeducação postural. Vamos lá. Reeducação comportamental, a terapia cognitiva comportamental. Olha quanto que a gente pode escolher e investir para nos melhorar. Tem a desobsessão. Aqui tem uma desobsessão também. Às vezes a coisa está difícil e precisa de uma ajuda extra. Como é bom poder contar com uma casa espírita que tem irmãos devotados no bem para nos auxiliar nas terapias desobsessivas. Sem preconceito nenhum, gente. Obsedados ou obsidiados, as duas palavras estão certas, somos todos nós o tempo todo. Né? Paulo de Tarso dizia que somos cercados por uma testemunha, uma nuvem de testemunhas de espíritos, que estão o tempo todo nos influenciando. Quando essa influência está demais, a gente precisa de uma terapia desobsessiva, sim, por que não? Sem preconceito. Terapia de vidas passadas, essa é um caso muito pontual, tá? É muito última, sem preconceito também. Tem gente que não consegue pegar elevador de jeito nenhum, já fez a terapia e não deu certo. Mas por quê? Às vezes vai buscar. Eu não consigo, eu chego no mar, dá uma geleira, eu dá vontade de sair correndo, porque às vezes vai descobrir lá que matou alguém afogado, morreu afogado, foi assassinado afogado no mar, e isso limita. Mas eu sou marinheiro, pô, então você precisa mesmo. Eu sou marinheiro e tenho essa fobia toda no mar. Não dá para a gente julgar e dizer, olha, não deve mexer com isso. Não estou aqui para dizer que sim, cada um vai buscar. Normalmente, mexer com o passado buscar informações do nosso passado, de outras vidas, na grande maioria das vezes, não ajuda em nada e atrapalha. Descobri que minha mãe me matou na outra vida. O que você vai fazer com essa informação agora?
Importante é que nesta vida ela foi tua mãe, ela te educou, ela te recebeu no ventre, te deu de mamar, limpou sua bunda e, desculpa, mas né? Tem que ser bem prático. Eu vou ficar calçado na outra vida? Para quê? Para que vai viver no passado? Né? Na maioria das vezes essa informação não acrescenta e atrapalha. Não é a tua sabedoria divina. Nós que somos espíritos sabemos disso. Tem uma razão. Cadê? Trabalhar no bem. Aqui quase ninguém trabalha no bem. Nessa casa eu sei que isso aqui é uma oficina. Eu sei porque tem um monte das assistidas lá da Beira Rio, da Casa Espírita Sentimento, que estão aqui também. Né? A gente está o tempo todo conversando. Né? E não estou aqui para julgá-las, não, gente. A vida delas não é fácil, não. Não é nada fácil. Sorri. O cristão que não sorriu não entendeu a notícia. Exercício físico também, olha, arte terapia, yoga, dança, sonoterapia, que todo mundo gosta. Ninguém tem dificuldade com essa, mais ou menos. Que tem de gente com insônia por aí, não é pouco. Acupuntura e o que mais, né? Conhecerás a verdade, ela vos libertará. Tem uma foto aqui que eu vou compartilhar. Eu sei que o pessoal lá do fundo não vai ver isso. Enchente na comunidade Beira Rio. Tem um amigo nosso que frequentou por muito tempo a casa, que ele tem uma grande limitação cognitiva mental. Sabe aquelas pessoas que falam? Você não entende quando eu falo? Ele disse. Mas quando a enchente chegou e a gente foi no momento da enchente, né, aquela coisa da água subindo ainda, ninguém sabe se a água vai subir mais ou vai descer, porque não é só a água ter subido, é não saber se ela vai subir ainda mais, né? Isso dá tira a fé da pessoa, fica balanceada, né? Fica eita. E ele diligente, sabe o que é? Porque nessa hora tu pode chamar Santo Agostinho, pode chamar Santo Antônio, que fazia os sermões mais lindos. Quer dizer, que é alguém que tem abraço e força para levantar os móveis, para poder salvar o que der para salvar. Né? E aí a gente vê o comportamento cristão, ele com cigarro, aqui na boca pendurado, feliz de estar ajudando todo mundo. Feliz. E me inspirando e nos inspirando. Como é que o comportamento cristão nos alegra? Nas coisas simples, na alegria de servir. Vamos lá. Esse ano eu tive a alegria de. Minha esposa é pernambucana. E aí a gente foi lá na Paixão de Cristo, na cidade de Nova Jerusalém, lá no sertão de Pernambuco, onde 65 anos atrás, um grupo resolveu encenar a Paixão de Cristo. Gente, 65 anos atrás, e ano após ano, aquele teatro foi crescendo. Já arrepiou aqui só de lembrar, porque é um espetáculo. Eu fui a primeira vez pensando assim, não vai dar para ouvir nada direito, multidão, mais dezenas de milhares de pessoas para assistir um teatro, não vai dar para ver nada, gente. É perfeito o negócio. Áudio perfeito, você escuta cada fala de cada um dos atores. A postura, eles fizeram uma espécie de montanhas assim, né? Ou seja, todo mundo consegue enxergar a vibração. Claro que tem aquela menina que fala lindo Jesus, que é um ator, tem como qualquer milhares de pessoas, não sempre tem alguém que sem noção, que não está na vibração do lugar. Mas é exceção, a grande maioria, e isso fica numa psicosfera assim, muito gostoso. E isso é inspirador, porque
quando a gente quer, a gente literalmente remove montanha. Lá remove montanha, foram várias montanhas para cada cena do espetáculo da Paixão de Cristo. Aqui é um exemplo disso. Essa a casa aqui de Bezerra, né? Adolfo Bezerra de Menezes, quando a gente fez o primeiro culto, quando eu comprei o terreno lá em Vargem Grande, na comunidade Beira Rio, a gente fez um culto, um violãozinho, cantamos uma música, abrimos uma página, fizemos uma prece. E aí tinham dois médios, o Paulo e o Sidney, que falaram: que legal, gente, vocês não têm ideia da alegria que era de quem veio nos visitar. Aí o outro falou: Bezerra, exatamente, os dois tinham visto. Quando a gente, o primeiro culto, acho que o vizinho, sabe aquela coisa de boas-vindas? Acho que o vizinho dele falou assim: vamos lá para dizer para eles que eles são bem-vindos, né? E a gente, daquele barraco, literalmente, conseguiu construir um espaço. Nosso tempo está acabando. Muitas vezes, quando a gente acha que está bem, a gente está mal. Muitas vezes. Normalmente, quando a gente consegue o sucesso financeiro, consegue o sucesso profissional, normalmente é a hora que a gente está. E muitas vezes, quando a gente está mal, é que espiritualmente o nosso anjo guardião, o nosso espírito amigo, fala: opa, finalmente ele está prestando atenção nas coisas que realmente têm valor. Isso é muito comum. Por que isso? Tem no Evangelho segundo o Espiritismo uma passagem, no capítulo 5, que fala: bem-aventurados os aflitos, sendo que ele fala dos tormentos voluntários. A Paixão de Cristo é um tormento voluntário. Maria de Madalena, quando decidiu seguir ao Cristo e não foi bem recebida pelos evangelistas que ali estavam, porque, gente, essa é a mulher da vida, ela vai ficar andando aqui comigo, mas vai ser com a minha mulher, vendo que ela está aqui. E agora, não vai ver a gente como, Pedro foi quem acolheu. Gente, Jesus está aí, a luz da vida para todos. Mas ela percebeu o climão que ficou e não demorou muito. Ela foi morar com os leprosos. O que os franciscanos falavam dos VIP, very important people, gente muito importante. Para os franciscanos eram os mendigos, os ladrões e os leprosos. Eram os três mais importantes para Francisco. Por quê? Porque Jesus tinha falado que quando alguém estiver com sede, a gente oferecer água. Quando alguém estiver com fome, a gente oferecer o pão. Quando alguém estiver com frio, a gente oferecer o agasalho. Quando alguém estiver encarcerado e a gente for visitar, quando encarcerado a gente for visitar, quantos cárceres a gente constrói por aí? Às vezes, uma casa linda a gente acha que é uma prisão. Quando vai ver, a família está toda ali disputando aquele negócio. E que nos encarcera, literalmente nos encarcera. E a gente precisa de visitar às vezes. Quantos irmãos nossos estão às vezes precisando ser visitados? Aí vou lembrar de Jerônimo Mendonça Ribeiro, que foi um empresário de sucesso. Começou a ganhar muito dinheiro e tudo mais, e dava festas todas as semanas. Ele é conhecido como o Gigante Deitado. Aqui na Barra da Tijuca a gente tem o Gigante Deitado ali no morro, Mas esse aqui era chamado Gigante Deitado também. Por quê? Porque quando ele adoeceu e começou a se paralisar por completo, todo o corpo, só o rosto mexia praticamente, ele começou a receber visitas. De alguma forma ele estava encarcerado e o grupo espírita ia visitá-lo. Abria o evangelho, cantava uma música, fazia uma prece, e ele foi sendo sensibilizado por aquilo ali. Até que ele começou a falar: não, se
vocês estão me falando, eu preciso de agir e agir logo. Aí, pastor, agir como? Está aí na cama, né? Mas quem vai desacreditar? Não, é verdade, a gente tem que mudar o nosso padrão mental. Tá? Não, eu quero agir. E começou, né? Tinha recurso, começou a construir obras sociais. Até que, e fazer palestra. Ele levavam ele deitado, ele ficava deitado aqui fazendo a palestra dele, porque ele tinha uma voz eloquente, forte, resoluta. Até que o Chico Xavier foi visitá-lo e falou assim: tudo bom, Jerônimo Mendonça Ribeiro? Olha, estou sabendo aí que você está animado, porque vai ali, mas eu estou desesperado, eu não estou conseguindo, a obra está correndo e eu estou sem dinheiro para pagar o pessoal. Mas não tem problema não. Peça para o seu amigo Roberto Carlos. Meu amigo Roberto Carlos. É um cantor. Roberto, mas antigo, eu não conheço Roberto Carlos. Não sei, nunca tive contato, mas você é da mesma família espiritual dele. Você não sabe, não? Não. Ninguém nunca me disse. Naquele tempo ela escreve uma carta para ele. Ele escreveu uma carta para o Roberto Carlos, contou a história dele, contou a história da obra social que estava construindo. O Roberto Carlos falou assim: vou ajudar, vou fazer um show beneficente para você. E aí a gente imagina, né? Meus amigos serão conhecidos, meus irmãos, meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. A espiritualidade certamente ajudou para que Roberto Carlos, lendo aquela carta, se sensibilizasse. Por quê? Porque ele tinha um vínculo de outras vidas. Era da família espiritual. Olha aqui. Interessante. Vamos fechar com... Vocês conhecem a música Novos Tempos? Eu não vou cantar, porque vocês já conhecem. Então tá. Então eu vou fechar com outra. Se vocês já conhecem, eu vou. Eu vou fechar com o Olavo Bilac, que a gente falou da nossa bandeira, e ele é o responsável pelo nosso hino, não da bandeira, mas não, o hino da bandeira. Agora não lembro se é nacional ou da bandeira. É o hino da bandeira, né? Ora direis ouvir estrelas, de certo perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muita vez desperto, e abro as janelas para ir testando. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea como um palio aberto sentido. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, deslocado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem enquanto estão contigo? E eu vos direi: amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e entender estrelas. Obrigado. Agradecemos ao Rodrigo por essa palestra tão gostosa e vamos agora passar para a segunda parte da nossa reunião, que é o momento do passe, o momento em que nós pedimos que as pessoas permaneçam nos seus lugares, se sentirem à vontade, que fechem os seus olhos. Pedimos também que os passistas se posicionem. Vamos, a partir desse instante, então, nos ligarmos ao alto e ficarmos apenas pensando em Jesus.
Graças a Deus. Jesus, nosso mestre querido, nosso irmão maior, estamos chegando nos momentos finais da nossa reunião de hoje, de corações agradecidos por tudo que aqui recebemos, Senhor. Agradecemos, Jesus, por essa casa bendita, essa casa de amor, que nos acolhe com tanto carinho. Agradecemos, Senhor, por tantos ensinamentos que aqui recebemos. Agradecemos, Mestre, porque a cada dia, passo a passo, vamos nos conscientizando da necessidade que temos de nos tornarmos pessoas melhores. Que nós possamos, Senhor, nos tornarmos verdadeiros cristãos, buscando sempre o amor, o perdão, buscando, Senhor, diminuir também as nossas más tendências, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, para que possamos, Senhor, nos preocuparmos mais com aquelas pessoas que conosco caminham. Que nós possamos buscar, como foi dito no início, vivermos a nossa vida envolvidos em outras vidas também, Senhor. Que possamos olhar o outro sempre como nosso irmão. Que possamos ter o coração aberto para a necessidade alheia e busquemos, Senhor, desenvolver de dentro de nós esse amor que todos nós temos, porque somos, Senhor, filhos de Deus e temos o DNA, essa centelha divina colocada dentro de cada um de nós, bastando apenas que procuremos, Senhor, desenvolver a cada dia um pouquinho mais. Que o Senhor envolva também o Rodrigo nesse seu trabalho de divulgação da doutrina espírita, que ele possa, Senhor, ser também amparado, iluminado e aconchegado por Ti. Pedimos também, Senhor, nesse instante, por todos aqueles nomes que foram colocados nas caixinhas lá de fora, os que nós não colocamos, mas que estão nesse instante também nas nossas mentes, nos nossos corações, que sejam também envolvidos, Mestre, pela Tua bondade e pelo Teu amor. Que possamos, Senhor, irmos para os nossos lares com toda a certeza de que aqui, Senhor, recebemos muito, recebemos um manancial e vamos, Senhor, continuar levando daqui, dentro dos nossos corações, toda essa paz, toda essa tranquilidade, toda essa harmonia que aqui viemos buscar e também viemos doar. Assim, Senhor, te agradecendo por tudo, agradecendo mais uma vez por essa casa de amor que nos acolhe sempre. Pedimos a Tua permissão e damos por encerrada a nossa reunião da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus.